Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Quero desejar a você e sua família um dia precioso na presença do Senhor e também te convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? A nossa reflexão de hoje é de Roxana Pax. Essa é já a segunda reflexão dela. A primeira que nós colocamos foi semana passada, que falava sobre pense sobre o que você pensa. E hoje é palavras para serem seguidas e vividas. O texto base, Salmo 119, versículo 172, que diz: Cantarei as maravilhas da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. E ela inicia dizendo o seguinte: já que o inimigo, quem é esse inimigo? O diabo, ele mente para nós, precisamos tomar a decisão de retrucá-lo com autoridade e verdade. Precisamos tomar passos e ações para virar a maré de palavras e pensamentos negativos. Nós precisamos de palavras cheias de poder para seguirmos e vivermos. E então nós precisamos falar de novo e de novo até que elas alcancem o nosso coração e pensamento. A coisa mais verdadeira sobre a minha pessoa sempre é aquilo que Deus diz a meu respeito, e não aquilo que eu penso ou sinto, e nem o que os outros pensam ou fazem a meu respeito. Nós podemos ficar tão paralisados com mentiras e falsas crenças que nós perdemos os amáveis planos do Senhor. Estude a palavra, deixe a sua fé falar e então deixe Deus ajudá-lo em qualquer incredulidade. Todos nós precisamos fazer um compromisso renovado de acabar com os pensamentos negativos sobre nós. Assim como qualquer mau hábito tóxico, você pode escolher parar esse comportamento. Talvez seja necessário tempo, perseverança, atenção e força para abandonar esses hábitos por completo. Para muitos de nós, eles já se tornaram tão profundo e enraizado que parece algo natural. Uma vez consciente de que você está fazendo isso, entenda que será preciso interromper a si mesmo e os seus pensamentos continuamente para acabar com ele por completo. Ter consciência desse hábito é o segredo para abandoná-lo. Quando tomamos controle dos nossos pensamentos e palavras, tomamos nossa vida de volta. Eu te desafio a criar uma lista de afirmações diárias para falar a si mesmo e palavras para seguir no teu dia a dia. Esse exercício é um passo importante para tomar controle dos nossos pensamentos e, consequentemente, de nossas palavras. É hora de colocar em prática a declaração de poder e verdade sobre as nossas vidas, escrevendo afirmações diárias. Primeiro, comece com qualquer pensamento negativo ou conversa interna que frequentemente domine sua mente. Liste qualquer mentira do qual você tenha acreditado. Então, aqui é a sugestão dela em relação a essas afirmações diárias que nós devemos ter. Eu aconselho que você tenha um diário, compre um caderno, pega uma canetazinha e você pode até dividir uma folha com aquilo que você considera como negativo. Talvez você tenha pensamentos contrários que em relação a você não vai dar certo, você é um fracassado, está triste, desanimado. Então, você faz aquela relação de tudo que você considera como negativo. Tipo, tem pessoas que vai fazer algo, às vezes ela nem fala, mas já vem aquele pensamento, não vai dar certo. Eu vou fazer isso, mas não vai dar certo. Então, coloca isso aí, lista qualquer mentira que você tenha acreditado. O que a Bíblia diz, mas você olha mais para aquilo que a palavra não está dizendo. Às vezes é o mundo ou é alguém que falou para vocês. Quais verdades negativas têm oprimido você e têm impedido de você viver sua vida melhor? Também coloca lá. Talvez você precise iniciar algo, mas está com medo, não vai dar certo. Coloca lá, né? Verdades que estão te impedindo, palavras negativas que estão te impedindo. Se nossos pensamentos e conversas internas ou palavras não estão alinhadas à palavra de Deus, nós precisamos identificá-lo. Então, se o que eu penso, os diálogos internos, porque nós temos nossos diálogos internos, nós ficamos conversando com a gente mesmo. Às vezes, enquanto você está arrumando uma coisa, limpando uma casa, você está conversando com você mesmo. E às vezes são pensamentos que não são bons, não são positivos, não são edificantes, são pensamentos negativos. A segunda sugestão é: encontre passagens das Escrituras como remédio para esses pensamentos negativos ou mentiras. Essas verdades espirituais podem te livrar dessas mentiras
dessas fortalezas e desses padrões que já foram forjados na tua mente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua divisão aqui, na lista, é colocar pensamentos e mentiras que você considera, que você tem entendimento. Pensamentos negativos, investido do diabo, do homem, do mundo, você coloca lá. Do outro lado da sua lista, você vai procurar versículos, textos na palavra, que são tipo uma vacina que vai te deixar protegido contra os ataques do diabo, do ataque do mundo, do ataque do próprio eu. Pensamentos e fortalezas que já estão lá forjadas na tua mente. Você nasceu num ambiente negativo, você nasceu num ambiente de incredulidade e você vem arrastando esses anos todas essas situações. Então, coloca lá, essas verdades espirituais vão te livrar dessas mentiras, quebrar essas fortalezas e esses padrões. Torne seus pensamentos e palavras cativos da verdade. Escolha palavras alinhadas com a palavra de Deus. Então, como é que nós vamos levar cativo? Como Paulo orientou a igreja de Corinto, levando cativo todo pensamento contrário ao que Cristo tem falado? Então, é falando, é escrevendo, é citando, é digitando. Então, tem o hábito de colocar versículos na geladeira, no local estratégico, né? Então, pega aquele versículo, coloca lá para você. Ou então, tem o hábito de anotar, está lendo, vai lá e vai anotando. Louvado seja Deus. Isso são estratégias para fazer essa limpeza desses pensamentos negativos. Por último, estude essas passagens da palavra e construa afirmações positivas, concordando com ela. Então, um exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Quantas vezes nós nos consideramos miseráveis, estamos cansados, abatidos? Quantas vezes temos pedido, Senhor, me abençoa, que nós já somos abençoados? Deus nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então você bota esse versículo e começa, obrigada Deus, porque eu já sou abençoado. Louvado seja Deus. Eu lembro que uma vez eu estava passando um momento tão difícil e estava tão cansada que a minha oração foi essa, apesar de saber que estava escrito na palavra. Eu orei e disse, Senhor, me abençoe. E naquele momento eu senti o Senhor ministrar meu coração. Você já é abençoada. Ande por essa identidade. Louvado seja Deus. Você já é uma mulher abençoada. E ali é como se eu levantasse a cabeça e comecei a louvar. Obrigada porque eu já sou abençoada, porque eu tenho as bênçãos, eu tenho os recursos divinos na minha vida. Gente, mudou totalmente naquele dia o meu dia. O meu dia foi assim de uma forma preciosa. Aquele cansaço foi embora. Então muitas vezes nós estamos nos movendo pela circunstância, pela situação. E eu sei que tem momentos e situações que são difíceis, mas a graça do Senhor é maior, louvado seja Deus. Então, pega essas escrituras e construa afirmações positivas, concorde com ela, clame, reivindique essas afirmações, estão alinhadas à verdade. Então, coloque lá também para a glória de Deus. Quais afirmações você pode falar para trazer glória a Deus e melhores resultados na tua vida? Vai na palavra. É aquilo que eu falei. Meditando, você vai copiando, vai destacando. Pega um lápisinho na hora que você estiver lendo a Bíblia, tudo que for promessa, vai lá e vai marcando e você vai lembrando durante o dia ou então no final da noite. Você faz aquela relação dos pensamentos negativos e do outro lado você coloca as positivas. E aí você vai estar declarando isso para a glória de Deus. Declarar essas afirmações diariamente vai nos ajudar a começar a tomar o controle da nossa vida e automaticamente o controle da nossa língua. Louvado seja Deus. Muitos de nós, quando não é com murmuração, reclamação, tem pessoas que expressam suas queixas, tem outros que ficam caladinho, mas por dentro está murmurando, reclamando, pensamento negativo. Qual é a estratégia para os que falam e os que não falam? Abrir a boca e citar a palavra de Deus. Então recuse-se a falar qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus sobre a tua vida ou situação que você está vivendo. Então, se é uma enfermidade, se é uma adversidade financeira, recuse-se a falar sobre isso. Não fique dando foco na situação difícil. Eu vou estar negando a minha situação. Não, você não vai estar negando. Mas eu escolho falar o que é bom, o que é agradável, o que edifica. Eu vou escolher que Deus supre todas as minhas necessidades, que o Senhor é maior do que essa situação. Eu escolho louvar a Deus.
Eu escolho focar naquilo que vai me trazer esperança, aquilo que vai me trazer vida. É nisso que eu vou focar a minha vida. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que fizeram isso, que escolheram trazer à memória o que lhe trazia esperança, exaltar a glória de Deus, os cuidados de Deus. Então recuse-se a falar qualquer coisa que não seja a palavra de Deus sobre a situação ou a vida que você está levando. Tenha autoridade sobre a sua vida com as escrituras e o poder das afirmações através da sua língua. Essas são as suas palavras para você ser seguida e vivida. Então escolha falar a palavra de Deus. Uma pergunta para o nosso dia: quais são alguns dos pensamentos e mentiras que estão na sua cabeça que não se alinham com a palavra de Deus? Considere escolher verdades que dão vida para substituir esse pensamento. Então, essa é a pergunta. Quais são os pensamentos e mentiras que estão na minha cabeça? Tipo, o Senhor não cura, o Senhor não provê, o Senhor não traz livramento, o Senhor não me ama, o Senhor não está no controle, o Senhor, eu estou sozinha. Vou substituir por promessas e palavra de Deus na minha vida. Louvado seja Deus. E a nossa oração que ela deixa aqui é: Senhor, eu quero falar e viver as tuas verdades. Frequentemente sinto-me tão preso em negatividade e com o peso do mundo nas minhas costas. Então me ajuda a remover esse peso. Ajude-me a procurar por suas palavras que dão vida e a meditar nelas diariamente. Agora, um conselho muito importante. Esse devocional aqui está fazendo um convite à substituição do que nós falamos e dos nossos pensamentos. E como é que isso vai ocorrer? É só através dessa reflexão? Não. É na minha meditação. Você precisa escolher ler a palavra de Deus todos os dias. Você precisa escolher ler bons livros. Você precisa escolher ouvir mensagens abençoadoras. Então, não é só desejar ter pensamentos positivos, não é só desejar falar coisas legais, boas, positivas. É necessário dar vida a essas palavras. E elas vão vir através do meditar na palavra de Deus. Quero deixar aqui alguns textos para que você possa meditar. Salmo 19, versículo 14, o que a gente leu, 119, 171, 172, Provérbio 18 e 4 e Mateus 12, 37. Provérbio 18 e 4 diz: a sabedoria do homem é como águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um rio que nunca seca. Louvado seja Deus. Que nesse dia chamado hoje, eu e você possa desfrutar dessa fonte de sabedoria. A Bíblia diz que aquele que não tem peça ao Senhor é um rio que nunca seca. A sabedoria de Deus é um rio que nunca seca. E que nesse dia chamado hoje possamos adentrar e beber dessa água diariamente. Que o Senhor nos ajude a corrigir aquilo que nós falamos. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Que eu e você possa escolher no dia de hoje a falar. Ouse falar. Se você é uma pessoa que fala demais, mas o que você fala é murmuração, é negatividade, escolha falar o que é bom e agradável. Se você é uma pessoa que mais remói, fala pouco, mas está remoendo, também ouse. Os tímidos, aquelas pessoas mais retraídas, eu vou falar a palavra de Deus. Vou ser ousada, como um soldado está na guerra. Eu lembro também que uma vez eu me sentia traído num momento tão difícil que a minha vontade era chorar. E eu lembro que o Senhor me trazia à memória naquele dia como um soldado se comporta. Um soldado não fica no canto chorando, ele se levanta, pega a sua espada e vai enfrentar o inimigo. Qual é a nossa espada? É a palavra, é a nossa boca. Nós vamos expressar aquilo que Deus fala. Então escolha nesse dia de hoje. Eu vou falar o que a palavra de Deus fala. Eu vou falar o que Deus fala. Eu vou viver o que a palavra de Deus está dizendo a meu respeito. Que eu sou abençoada com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Que eu tenho todos os recursos divinos para uma vida de glória. Eu tenho a graça de Deus na minha vida. Eu sou nova criatura. Eu tenho todos os recursos. Que Deus em Cristo te abençoe a você e sua família. E o Senhor nos permitindo, até o próximo devocional.